Pessoal, então a gente vai entrar aqui no nosso último módulo, que é onde eu vou apresentar a vocês como é que eu penso e como é que eu acredito que se pode implementar IA em processos que já existem, tá? Vamos lá. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho como é que eu aplicaria IA no setor de vendas. Primeiro eu vou passar com vocês sobre o processo, tá? Isso aqui, obviamente, é um processo que eu tirei, é um processo que existe, obviamente, todavia eu peguei como exemplo apenas, tá? Vamos lá. Imagine o seguinte processo, imagine que você tem uma reunião com o lead X. A primeira coisa que você vai fazer, que é interessante se fazer, é você pesquisar sobre quem é esse lead para justamente você ter informações sobre ele, tá? Depois é você estudar as informações desse lead para de fato você conseguir interpretar as informações. Uma coisa é você pesquisar, nessa pesquisa você angaria todas as informações e na parte do estudo você estuda as informações que você angariou, tá? Depois você vai ter propriamente ali a reunião com o lead para fechamento, beleza? Depois você vai ter o follow-up pós-call, né? E caso ele não responda, você vai ter alguns follow-up de remarketing. E caso feche, né, a venda ou simplesmente encerre o contato, você precisa mandar uma mensagem de fechamento, beleza? Então aqui eu vou trazer para vocês como é que eu imagino que poderia ser implementado inteligência artificial, principalmente voltado aos assuntos que eu trouxe aqui no curso, para a gente ter maior eficiência nesse processo com IA, tá? Nesse caso aqui, ó, nessas duas etapas de pesquisa sobre quem é o lead e estudo das informações desse lead, eu usaria, tá? Nesse caso aqui, o ChatGPT, beleza? Ou, por exemplo, o Claude, com aquela funcionalidade de investigar /deep research. Vai depender da forma como vai estar configurado o teu ChatGPT, se vai ser em português ou em inglês. E aqui um cafezinho, né, para justamente dar aquela energia. Delícia. Então, pessoal, eu utilizaria justamente essa função investigar e deep research com o intuito de tanto angariar essas informações, que como eu falei para vocês na aula que eu trouxe aqui, apresentando essa funcionalidade, ele encontrou informações minhas que eu não lembrava que eu tinha feito, que foi justamente ali a prova para dar monitoria para uma cadeira de álgebra vetorial no curso de engenharia elétrica. Diga aí, pelo amor de Deus, nem lembrava disso. Agora imagine você utilizar isso aqui, você, um vendedor, para obter informações do seu lead, daquele possível cliente que você vai ter uma reunião. Talvez nessa pesquisa ele encontre informações ali que a partir do momento que você estuda essa pesquisa, você pode utilizar ela como um gatilho de venda, como uma argumentação, como uma quebra de objeção, entendeu? Então aqui eu utilizaria o investigar do ChatGPT com o intuito de justamente fazer essa angariação das informações, já me retornar de forma sintetizada, né? E eu só vou precisar, obviamente, interpretar, ler, tá? Um outro ponto aqui, na reunião, o que é que eu acho interessante aqui, tá? O que é que eu traria como sugestão, caso alguém me contratasse, para justamente fazer uma consultoria ali de como implementar a inteligência artificial no seu processo de venda. Eu diria para ela, caso ela não tenha ainda, contratar uma ferramenta de transcrição de reunião. Nesse caso aqui, o Tactic é uma boa. Ele tem algumas funcionalidades que outros não têm, que justamente viabilizaria a automatização disso aqui em um segundo nível, vamos colocar aqui, tá? Então, eu iria trazer como uma sugestão contratar uma ferramenta para justamente ter a transcrição dessa reunião, tá? Por que isso aqui é importante, pessoal? Você tendo essa transcrição, você como vendedor e também você como gerente, consegue, nesse caso aqui até, por exemplo, criar um GPT personalizado que ele analisa essas transcrições de reuniões e pontua ali os principais pontos positivos, como também os pontos de melhoria que você como vendedor ou o seu vendedor que você está gerenciando pode melhorar, entendeu? Então eu traria como sugestão na etapa, né, de todo esse processo aqui, onde o vendedor faz a reunião com o cliente, ter uma ferramenta que faz a captação dessa transcrição. Por mais básico que isso seja, pessoal, às vezes o básico, né, precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito. E com esse follow-up, na parte de follow-ups, né, de criação de mensagens ali para justamente tentar fazer esse fechamento com o cliente, com essa transcrição também seria interessante, eu criaria um GPT personalizado que ele seria responsável por criar essas mensagens. Eu não criaria. Basicamente, eu teria só o único trabalho de criar esse GPT para fazer com que ele crie boas mensagens, né? Eu teria esse único trabalho. E sempre que eu quisesse criar mensagens, era só iniciar uma nova conversa com ele. Talvez, por exemplo, pegar ali a transcrição da reunião e falar, aqui está a reunião, aqui está a transcrição da reunião que eu tive com o cliente, eu preciso que você crie, por exemplo, 3 mensagens de follow-up para que eu possa enviar daqui a 24 horas, depois 48, 72, entendeu? Então, essa seria também uma forma de você implementar a inteligência artificial dentro do processo como um todo aqui, tá? O primeiro seria para as duas etapas ali de pesquisa e estudo das informações do lead, eu utilizaria investigar. Na reunião, eu utilizaria uma ferramenta que aqui eu
que aqui eu trouxe como exemplo o Tact, para justamente pegar a transcrição dessa reunião, pegaria essa transcrição, talvez eu criaria ali um GPT personalizado para fazer essa análise da qualidade da minha reunião como vendedor, por exemplo, né? Da minha postura como vendedor ou dos meus vendedores, caso eu for um gerente. E no follow-up pós-call eu criaria um GPT personalizado para criar essas mensagens, onde o que é que eu alimentaria ele? Toda vez que eu fosse conversar, eu poderia pegar, por exemplo, a transcrição das reuniões, entendeu? Eu pego ali a transcrição, porque ali vai ter ouro. Ou até mesmo também posso pegar tanto a transcrição, como também o resultado da investigação ali que a gente utilizou aqui na primeira etapa, tá? E outra coisa, pessoal, isso aqui é, por exemplo, uma automação, vamos dizer, implementação de IA de nível 1, por exemplo, tá? Uma de nível 2 que você poderia fazer é você criar um sistema que sempre que o lead entra dentro da tua base de leads, essa parte de investigação ela já seja feita de forma automática. E sempre que aquele vendedor vai ter uma reunião com aquele lead, uns 30 minutos antes ou uma hora antes, ele entra na sua plataforma, por exemplo, no seu sistema, e ele pega ali essa informação, né, esse resumo já lê, né, e já, por exemplo, já pode configurar para que esse resumo ele já tenha todas as informações necessárias, pontos importantes que o vendedor ele pode abordar com o intuito de tentar aumentar a possibilidade de fechamento com aquele cliente. Beleza, após a call, fechou a call, já pega essa transcrição de forma automática, tá? Já trata ela para justamente pontuando ali, vamos supor, a taxa de qualidade de postura, vamos dizer assim, daquele vendedor para com aquele cliente, para justamente tanto o gerente conseguir gerenciar o vendedor, como também o vendedor saber quais pontos ele pode melhorar. E também o follow-up pós-call já poderia também acontecer de forma automática, quando, por exemplo, a reunião terminasse, a gente teria ali algum gatilho que iria ativar isso, né? Que tanto enviaria, por exemplo, para o lead, né? Uma mensagem de pós-call, reforçando, por exemplo, ali a necessidade da venda, né? De que como aquilo ali vai ser bom para ele. Ou também a gente pode colocar um trigger para também o vendedor e o gerente talvez receber uma informação caso aquela reunião não tenha sido muito boa, por exemplo. Tá entendendo? Então aqui as possibilidades, elas meio que beiram o infinito. Mas a ideia, pessoal, sempre vai ser de você conseguir, primeiro, mapear o teu processo, porque não dá para você trazer eficiência com inteligência artificial se não tem um processo. Entenda uma coisa, a inteligência artificial ela é uma ferramenta, tá? Uma ferramenta, ou seja, ela não tem um fim em si própria. Ela é muito boa para você utilizar para um fim além dela, entendeu? Então, a IA não tem muita usabilidade, ela por ela, mas quando você pega ela e implementa ela dentro de processos, você consegue sim ter muito mais eficiência, tendo em vista que ela potencializa a criação, potencializa o teu tempo, porque você consegue fazer mais com menos esforço. Tendo em vista que meio que você transfere esse esforço para ela e ela tem uma alta capacidade de processamento. Mas, pessoal, basicamente essa é a forma como eu vejo um processo, essa é a forma como eu olho para um processo e busco trazer soluções de implementação de IA para torná-lo mais eficiente, tá? Primeiro, eu vejo o processo, entendo o processo, beleza, a partir disso, dentro de cada etapa do processo, perceba que aqui tem 6, né? Esse processo como um todo possui 6 etapas. Dentro de cada etapa eu busco interpretar qual seria a melhor implementação de IA naquela etapa em específico, se tem, né, também. Então, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, basta só colocar aqui nos comentários ou também pode me mandar mensagem lá no meu Instagram, tá? Então, a gente vai para a próxima aula.